Bom dia, meus queridos amigos. Hoje eu abri o Evangelho no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E o item 11 fala sobre o orgulho e a humildade. E é uma mensagem do bispo de Argel, Adolfo, que passou isso em 1862. Portanto, quase 260 anos. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra ao alcance de todos, que seja compreensível. Todos vós encarnados que estáis nas dificuldades e procurais a luz, que a boa vontade de Deus me ajude a fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? O orgulho é o terrível adversário da humanidade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que são devidos e por isso, quando Deus os retira, acusam-no de injustiça. Irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens. Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhes atribuais jamais as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Adolfo, bispo de Argel, 1862. E o capítulo segue falando sobre isso. Então vê-se hoje, como antigamente, como sempre foi, os mais poderosos humilhando os mais humildes. E os que têm cultura, poder, dinheiro, posição social, humilham os humildes. Que muitas vezes esses humildes são mais puros de coração do que os orgulhosos e os poderosos, entre aspas, da terra. E muitas vezes nós vemos pessoas conversando e falando e se orgulhando do que é e do que tem, dizendo: você sabe com quem está falando? Porque se acha superior ao outro. Mas, na verdade, todos somos iguais, todos somos irmãos. Então o texto diz, o próprio Adolfo, o bispo, fala: Deus fez duas espécies de homens, os ricos e os pobres? Não. Ele criou espíritos perfectíveis. Todos nascemos simples e ignorantes e em vias de perfeição. E cada um tem que se desenvolver para alcançar a perfeição espiritual, independente se ele tem mais dinheiro, menos dinheiro, se ele mora num castelo ou se ele mora num barraco.
Ele é um ser humano, ele é irmão, e ele é nosso irmão, e ele é filho de Deus também, todos somos. Então o orgulho e a vaidade devem ser banidos da mente de todas as pessoas, para tratar com humildade, com fraternidade, com carinho, com amor os nossos irmãos. E quantas histórias nós vemos, até a história do Lázaro, que ficava mendigando as migalhas que caíam da mesa do rico, e que quando se encontram no reino de Deus, ele é mais evoluído do que o rico que pediu, por favor, para que viesse avisar os seus irmãos que deveria mudar a sua postura. Portanto, não é a posição social, o dinheiro, a raça, a cor e tudo mais que eleva o orgulho das pessoas, o egoísmo, mas sim a pureza de coração, o entendimento das verdades que Deus pregou para nós, que Jesus passou nas parábolas do Evangelho. Então vamos entender tudo isso e mudarmos enquanto estamos aqui preparando a nossa vida futura no plano espiritual. E o nosso retorno para cá quando Deus achar que é necessário que voltemos. Peçamos a todos esses amigos, a todos esses irmãos que passam essas mensagens e que fazem com que raciocinemos acerca disso, que nos iluminem sempre, que nos amparem, que nos protejam, que abram a nossa mente cada vez mais para a luz. E assim seja. Virgínia Bonatti de Mello, Centro Espírita Verdade.